A gente vai antecipar o que pode ocorrer na semana que vem, nas próximas, porque as semanas prometem ser agitadas em Brasília. O governo ainda tenta desarmar as pautas bomba e quando parece que Lula e Lira chegariam a um consenso, uma nova crise eclodiu com a derrubada da desoneração da Folha pelo STF. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, como sempre, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Boa noite. Aqui com vocês. Obrigado. Bom, a gente vem acompanhando, pelo menos desde o fim do ano passado, inúmeras crises entre governo, Congresso, entre o Congresso e o Supremo, mas essa nova crise tem um potencial explosivo muito maior porque envolve os três poderes juntos, não é isso? Tem se tornado, né, quase que rotina, quando o governo perde alguma votação no Congresso Nacional, há sempre uma judicialização desse tema, né, preferencialmente no Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade. E nessa semana o governo vinha até conseguindo desfazer um mal-estar que já havia sido verificado dias anteriores, envolvendo o presidente da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que chegou, inclusive, a chamar o ministro de incompetente por um problema lá de uma interpretação no processo sobre a prisão de um deputado envolvido na morte da vereadora Marielle Franco. E aí o governo conseguiu apaziguar, o presidente Lula chamou Lira para conversar, enfim, o clima melhorou bastante, e foi graças a isso também que a Câmara, inclusive, aprovou o PEC conforme o governo gostaria, não exatamente nos mesmos termos, mas levando em consideração ali uma ponderação importante do governo, e até conseguiu adiar a apreciação de vetos, que se fosse submetido a voto, muito provavelmente também o governo teria uma derrota. E aí termina a semana com essa nova crise que não tem ainda um desfecho previsto, né? Mas institucionalmente o Senado reagiu a isso, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, elencando inclusive algumas medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, que geram receita para o governo e que, portanto, poderiam financiar isso. A questão da desoneração, a questão da tributação offshore, por exemplo, e a volta do voto de Minerva do CARF, né? O Pacheco até falou que, se soubesse, teria ali enumerado que isso poderia ser utilizado. Então, é uma crise que passa pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo concedeu essa liminar. Vale dizer que a decisão do Supremo, ela não é uma análise de mérito, mas é uma análise liminar, né? Foi concedido isso porque o ministro Cristiano Zanin entendeu que isso poderia gerar danos irreparáveis ali às contas públicas. O presidente do Senado já recorreu, inclusive, e na semana que vem há uma reunião entre Lula e Rodrigo Pacheco. De que forma esse assunto agora ganha um outro contorno com essa reunião? Bom, agora o que pode acontecer eventualmente, o governo trabalhar para que essa ação seja eventualmente retirada, ou ela seja dada uma resposta positiva às alegações do Senado Federal, e aí eventualmente a liminar cai. O próprio governo poderia fazer uma articulação para garantir que o mérito, quando fosse analisado, não fosse feito, mas também coloca os municípios de novo na mesa de negociação. Vale dizer que foi editada uma medida provisória acabando com essa desoneração para os municípios, e os municípios estavam até dispostos a negociar um percentual menor dessa redução, eventualmente pagar, ao invés de 20% sobre a folha, mas pagar 8%, 12%, eles estavam vendo algum percentual. Isso pode eventualmente ser negociado. Vale dizer que na semana que vem, mesmo com o feriado,
do dia 1º, também o Senado, num gesto positivo também para o governo, marcou sessão para analisar pelo menos 2 propostas no caso do plenário, que é o PERSE, que foi votado pela Câmara, um projeto do Poder Executivo que chama de depreciação acelerada, muito importante para as indústrias, e a CCJ também marcou uma reunião para analisar um projeto que abre espaço fiscal de 15 bilhões para o governo. Então, o Congresso fez gestos, inclusive pautou isso para a próxima semana. Então, essa participação do presidente Lula é importante para tentar melhorar um pouco esse clima aí. Ficou muito ruim. Cristiano, a gente divulgou nessa semana uma informação, já pensando e se antecipando, claro, muito essa discussão sobre a sucessão de Arthur Lira na Câmara. É possível um acordo, uma parceria, entre aspas, entre Lula e Lira para que haja um candidato de consenso que agrade o governo e também que Lira leve em consideração o sucessor dele, faça o sucessor? Isso é o ideal, né, que aconteça. Vale lembrar que quando, em 2023, o primeiro ano, portanto, do governo Lula, houve também um gesto do governo de não apresentar candidato, de não ficar um pouco mais distante, deixar esse processo ser resolvido internamente pela Câmara dos Deputados, e assim aconteceu, e isso fez com que o governo começasse o ano bem com o Legislativo, né? Agora, com essas idas e vindas, eventualmente aí na articulação política, esses problemas pontuais, isso eventualmente pode gerar uma relação de desconfiança. E quando você tem, eventualmente, acordos que são quebrados ou gestos que são feitos e não são comunicados com antecedência para reduzir esse tipo de o risco de ruído, fica complicado chegar a um acordo em relação a essa sucessão do Lira, né? Mas como a gente tem muito tempo ali, é bom que o governo faça, porque quando a gente viu, quando o governo entrou em rota de colisão com o Legislativo, o resultado da eleição não foi positivo ou acabou resultando num nome ainda mais, vamos dizer assim, independente em relação ao governo. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Mais uma vez te agradeço pela atenção, bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Igualmente, muito obrigado, bom final de semana a todos.